Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Agora, revisão de história nessa quinta-feira. Todo mundo preparado? Então, vamos dar início, né? Vamos rever todos os conteúdos do mês passado, né? Do mês de setembro, para que a gente possa estar aprimorando aí, estar aprendendo mais e assim, né, ter bons resultados. Então vamos lá. A sabedoria dos griots. Muitos povos da África transmitiam os conhecimentos de uma geração a outra por meio da tradição oral. Em determinadas sociedades africanas, a palavra, nas histórias ou nos cantos, é essencial. É por meio da palavra que temos contato com diferentes saberes e criamos histórias. Nessas culturas, as pessoas mais velhas eram e ainda são muito respeitadas. Afinal, elas têm experiências de vida e contribuem para preservar as tradições e as memórias do seu povo. Em algumas sociedades africanas, a sabedoria antiga era transmitida às gerações mais novas por meio dos griots. A palavra griot significa contador de histórias. Olha só, gente, contador de histórias é o que significa griots. Então, são pessoas, né, que contam histórias. Os griots ensinam os conhecimentos tradicionais de seu povo, contando histórias e cantando. Então, é a forma como eles ensinam os conhecimentos tradicionais, contando histórias e cantando. E fazendo isso, eles mantêm vivas as lendas e as histórias que explicam as origens familiares, os eventos do cotidiano e os fenômenos da natureza. A atividade dos griots foi criada no Brasil com base nas tradições de origem africana. Nos dias atuais, os griots representam a importância de preservar os saberes tradicionais e as heranças culturais africanas. Então, gente, olha, aqui são os griots, ó, os contadores de história da África antiga. Eles saíam, ó, contando histórias, tá vendo? Reuniam pessoas, iam lá contar as histórias para ir repassando de geração em geração, né? Os mais velhos vão deixando para os mais novos. Então, como vocês viram, os griots são os contadores de história. E eles ensinam os conhecimentos tradicionais de seu povo, né? Tanto contando histórias, quanto como cantando. E assim, eles conseguem, né, dessa forma, manter viva, né, todas as lendas e as histórias que explicam, né, a origem, como originou as famílias, né, os eventos do cotidiano, do dia a dia deles e os fenômenos da natureza. E como vocês viram, as pessoas mais velhas, elas ainda são muito respeitadas, porque elas têm experiências de vida. E como elas têm experiências de vida, elas contribuem para preservar, né, tanto as tradições quanto as memórias do povo, certo? Então, essa é a sabedoria dos griots, né? É contar, é cantar as histórias, né? É respeitar os mais velhos porque eles têm experiência de vida, eles sabem muito, né? E é através dele que as histórias, que a história da origem, da família, dos eventos, né? Dos fenômenos da natureza, não morrem, não são esquecidas, ok? Documentos pessoais. Já está dizendo, pessoal de cada um, que não pode ser repassado para outra pessoa. É seu, é meu, não pode ser compartilhado, dividido. Então vamos lá. Quando você nasceu, foram registradas em sua certidão de nascimento informações como o dia, a hora, a cidade que nasceu, o nome de seus pais e seus avós.
Logo depois, você recebeu outro documento, a carteira de vacinação, na qual estão registradas as vacinas que você tomou e as que ainda precisam ser aplicadas. A certidão de nascimento registra o nascimento de uma criança. A carteira de vacinação informa quais vacinas uma pessoa tomou e ainda precisa tomar. Os documentos são importantes, pois servem para identificar as pessoas. A carteira de identidade identifica a pessoa pelo nome, assinatura e impressão digital, que é a nossa digital, né? Que é as marquinhas que tem nos dedos. Nela são registrados nosso nome, a data de nascimento, o nome dos nossos pais, a cidade e o estado em que nascemos. E tem a carteira de habilitação, a CNH, que nós chamamos também de carteira de motorista. Ela informa que tipo de veículo a pessoa pode dirigir e ela também, né, diz quando você tem a habilitação, a carteira de motorista, a carta de motorista, como chamam em alguns outros estados, isso significa dizer que você está preparado para dirigir um veículo. Mas aí lá nela vai estar lá, dizendo qual é o tipo de veículo que você pode conduzir. Então, ela informa que tipo de veículo a pessoa pode dirigir, pode conduzir. Os documentos pessoais, como a carteira de identidade, a certidão de casamento ou a carteira de motorista, guardam informações sobre cada pessoa. Neles podem constar a data, a cidade, o estado e o país de nascimento, com quem e quando a pessoa se casou ou se a pessoa pode dirigir veículos motorizados. Então, vai depender do documento. Se for a carteira de motorista, aí você vai poder dirigir veículos motorizados. Né? Se for a certidão de casamento, vai lá, está os dados do casal que se casou, é lógico, né? Do homem, da mulher, tá certo? Todos os dados, o nome de cada um, tá certo? Então vamos lá. E aqui nós vamos rever alguns documentos. Vamos lá? A certidão de nascimento, que registra o nascimento de uma criança. Olha só, não esqueçam disso, viu? Estudem. Carteira de vacinação, informa quais vacinas uma pessoa tomou e ainda precisa tomar. Cada vacina que vai tomando vai preenchendo ali, né? Colocando o nome da vacina, colocando a data que tomou, o lote da vacina, que é muito importante, porque caso a pessoa tenha algum problema, vai lá se saber o lote que a vacina que ele tomou pertenceu. A carteira de identidade, né? Olha só, ela identifica a pessoa pelo nome, assinatura e impressão digital. Lembra as marquinhas do dedo? E nela são registrados nosso nome, a data de nascimento, os nomes dos nossos pais, a cidade e o estado em que nascemos. Lembram? Vamos lá. A carteira de habilitação, a CNH, a carteira de motorista, ela informa que tipo de veículo a pessoa pode dirigir, pode conduzir. E a certidão de casamento, que registra com quem e quando a pessoa se casou. Então, esses aqui são alguns documentos, né, importantes, né, que todos os documentos são importantes, certo? Então, vocês estudem, vocês prestem bastante atenção, tá bom? E olha só, registros pessoais e de família. As lembranças pessoais, os registros que produzimos e guardamos como fotografias, bilhetes ou objetos, nos ajudam a recordar os momentos que vivemos e nos permitem compreender um pouco de nossa história. A história pessoal ganha mais sentido quando incluímos as relações que temos uns com os outros, nossas lembranças,
né? Tem pontos de contato com as lembranças das pessoas com quem vivemos, com os membros de nossa família. Então, né, as lembranças pessoais do registro que produzimos e guardamos, né, é muito importante que se nós tivermos fotografias, se nós tivermos algum objeto, algum documento, algum bilhete, né? Porque tudo isso é uma forma de registro. Nós podemos, né, rever, relembrar. Nós podemos, de repente, através disso, tá, como os griots, né, tá mostrando as pessoas que vêm logo depois de nós, que nascem depois de nós, por exemplo, os nossos filhos, ou algum sobrinho, ou algum primo mais novo, para que eles possam estar conhecendo a história, né, da família, ou da cidade que eu moro, do bairro que eu moro. Então, para isso, olha, tem, né, a fotografia, tem aí, né, essa máquina de datilografia está aí fazendo tipo os documentos que são importantes, e também é um objeto, né, que conta a história, né, que se fazia os documentos nele, não existia computador, não existia impressora, não existia isso. E aqui nós temos um bilhete, né, um cartão. Então, tudo isso são formas de registro que são bastante importantes para que a gente possa estar lembrando, possa estar contando a história nossa, da nossa família, do bairro que moramos, da cidade que nascemos. E olha só, por que que é importante os objetos? Vocês já viram isso, ó. Porque, ó, vai contar a história, todo o progresso, como começou, né? Como era lá em tempos atrás. Então, olha só, como vocês estão vendo aí, olha o ferro como era, né? Como vocês lembram, a carvão, abria essa parte aqui, ó, colocava as brasas aqui dentro para poder esquentar e passar roupa. E aí a gente vê a evolução do ferro. E se não existisse essas fotografias, como seria capaz que eu estivesse dando, por exemplo, essa aula hoje, mostrando isso aqui a vocês? Tá vendo como é importante a fotografia ou mesmo os objetos guardados? Aqui, ó, a evolução, né, do telefone. Então, por isso que é importante ter os objetos, ter fotografias, ter documentos, ter cartas guardadas, às vezes cartões postais que recebemos de alguém, algum parente, algum amigo, algum familiar que viajou, que nos manda, certo? Fotografias de família. Uma das maneiras de conhecer a história das famílias é por meio das fotografias. Ao observar fotografias antigas, podemos recordar os eventos vividos no passado e nos conectar às memórias dos antepassados. E é isso que já foi falado, não é? Então, é muito importante se ter fotografias, porque através dela nós podemos, né, conhecer a história das famílias, de uma época, de uma viagem, de um passeio. Como vocês estão vendo aqui, só para relembrar que vocês já viram, ó, como eram os biquínis, ó, antigamente. Olha só como hoje são diferentes. Então, ó, se não houvesse as fotografias, e olha só um carro, como é que era o carro? E aí foi mudando, foi se modernizando. E as vestimentas, olha só as roupas. Então, por isso que são importantes as fotografias. Ouvir e contar histórias, as tradições orais.
vimos que fotografias, documentos, cartas, bilhetes ou objetos nos ajudam a recordar os momentos em que vivemos. Todos os registros que produzimos nos permitem compreender um pouco de nossa história de vida. Outra maneira de saber mais sobre lembranças e histórias de família é por meio da tradição oral. Oral quer dizer, é a fala. Então, contar, ouvir histórias nos permite conhecer o que é importante para cada um. Ao ouvir essas histórias, podemos conhecer hábitos e costumes comuns em outros tempos e lugares. Como nós vimos ali, nós vimos as fotos, não foi? E aí a gente pôde ver, né, os costumes, né, os hábitos, a forma de se vestir, o modelo de carro de um determinado tempo, de uma determinada época. E ouvir história, a gente também pode saber disso, ouvindo história das pessoas mais velhas, que já têm mais experiência, como os griots, né, que têm experiência de vida. Por isso que os griots, né, os mais velhos, são mais respeitados, porque eles têm muita experiência de vida. Então, as informações do passado são possíveis de obter a partir da memória das pessoas mais velhas. Então, vocês estão vendo aqui, ó, pessoas mais jovens ouvindo a história, né, de uma pessoa mais velha, porque ela já viveu mais, ela já viu mais coisas, ela já passou por mais épocas, né? Então, ela tem mais o que contar. Por exemplo, se vocês pegarem os avós, os bisavós de vocês, e se eles forem contar a história da Barra, né? Então eles vão contar coisas que vocês não conheceram. Eles vão dizer que a Barra não é como é hoje, não tinha casa como tem hoje. De repente ele vai dizer, que ali onde a quadra não tinha quadra, na época dele era só terra, entendeu? Então, o relato oral é muito importante. Se pode contar a história de um casamento, de alguém no passado, uma viagem, né? Um momento de lazer, um momento que reuniu em família. Então, por isso que é tão importante, né? A questão da oralidade, do contar, do ouvir histórias. O Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa é um museu virtual, igual à nossa aula, que tem como objetivo registrar histórias de qualquer pessoa que queira relatar sua trajetória de vida. Essas histórias são fontes históricas porque contam as experiências vividas por pessoas em determinado tempo e espaço. O Museu da Pessoa foi fundado em 1991 e, atualmente, contém mais de 15 mil depoimentos e mais de 70 mil fotografias e documentos digitalizados. Então, gente, né, o Museu da Pessoa, como vocês puderam ouvir aí, e vocês podem ler, e vocês já viram em outra aula, ele é um museu que não tem prédio, que não tem parede. Ele é um museu virtual, virtual assim como a nossa aula agora, né? Que as pessoas utilizam a internet, tá certo? E conseguem acessar o museu virtual. E lá, quem quer, pode ir lá registrar a sua história de vida. E no museu, né? Vocês sabem que tem diversos tipos de coisas. Vai depender, né, do museu. Por exemplo, se for um museu em homenagem ao Luiz Gonzaga, por exemplo, aí vai ter tudo do Luiz Gonzaga. Vai ter documentos, né? Vai ter lá contando a história dele. Vai ter objetos que ele utilizou, roupa, chapéu, óculos. Se for o museu, por exemplo, do Ayrton Senna, a mesma coisa. Vai ter lá contando a história dele, vai ter
uniformes que ele utilizou, capacete. Então, tudo a respeito da vida dele. Se for um museu do automóvel, vão ter carros lá de diversas épocas. E o museu é para isso, não é? É para contar a história de alguém, de uma época, ok? E o Museu da Pessoa é um museu virtual que conta a história de qualquer pessoa que queira. E agora, gente, certo? Vocês vão realizar a atividade, é uma atividade de revisão. Vocês vão, tá grande, tá certo? A tia Giane vai estar colocando no grupo também. E também vai estar deixando a folhinha lá na escola para quem quiser pegar e só tá respondendo no caderno, ok? Então, um beijo, um abraço, estudem bastante, né? Espero os registros e até a próxima aula. Caprichem, leiam, releiam e assistam a aula quantas vezes for necessário. E lembrem que essa aula está tudo o que vocês precisam estudar para a avaliação de história, ok? Tchau!